A questão é realmente séria, porque me parece que agora, depois das declarações de Zelensky, estamos numa queda brusca das chances de chegar a um acordo. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos começar exatamente por esse tema. Responda a essa pergunta e descreva a situação em torno das negociações sobre a Ucrânia. Bem, se eu tivesse que escolher, escolheria a tua opção número 2. Se pudesse escolher duas, escolheria a número 2 e a número 4 é assim que eu votaria. Você está certo, as negociações estão em queda livre. Zelensky concedeu uma entrevista recente ao Emacias Ucrânia. Agora estão chegando informações de que isso foi preparado, feito de propósito e, bem, no geral, falar de forma negativa sobre Kushner, Witkoff e Trump. Sai um artigo no New York Times, você leu o que Donnie Land fez. Ou seja, isso é meio que, sabe, como uma trollagem. E eu acho que tudo isso foi realmente planejado. Esse é Zelensky. O que ele está fazendo agora? Ele está provocando Trump para que Trump saia das negociações. Ou oficialmente, sem sair, se afaste e ignore tudo. Apenas observe. Zelensky vai dizer, se houver reclamações, eu quero, Trump não quer, vejam, ele nos abandonou, eu estava pronto para me encontrar com Putin em qualquer lugar. É Trump quem vai nos abandonar. Por isso vamos focar na Europa. O que ela pode fazer, o que pode e principalmente o que quer. Por isso eu acho que agora a Ucrânia está numa situação muito perigosa. Nós sempre estivemos em perigo nos últimos anos, mas agora, se a Ucrânia se afastar dos Estados Unidos, as pessoas precisam entender, é isso. Justifique por quê? Porque é justamente hoje, exatamente hoje, amanhã, esse é um pensamento nada óbvio. Olha, 90 bilhões em crédito parece que já aprovaram. E o 20º pacote de sanções, é verdade que tiraram o transporte marítimo do petróleo russo. Ou seja, eles nem são tão cruéis assim. Aliás, como os 19 pacotes anteriores, não tem nem o que dizer, mas mesmo assim isso vende muito bem. Veja, a Europa está conosco. A Europa fabrica mísseis ucranianos em suas próprias fábricas, que na verdade depois deixaram de ser totalmente ucranianos, mas mesmo assim. Ou seja, agora é justamente um período de absoluto, não sei, euro-otimismo que impulsiona o governo. Na verdade, tudo isso é vazio. Olha, você falou primeiro sobre os empréstimos. 90 bilhões de euros, dos quais 60 vão ficar na indústria da Europa. Eles vão produzir, criando PIB em seus próprios países. 30 bilhões serão pagamentos para nós, para a área social e para cobrir dívidas que já foram assumidas. No fim, não sobra nada. Ainda haverá outros pagamentos com esse dinheiro e, na verdade, recebemos 2 bilhões por mês dos Estados Unidos, embora poucos saibam disso. A gente aguenta até o fim do ano, mas como? Vamos resistir. O mapa mostrará a Ucrânia quase igual, mas isso não é garantido. Mas a situação na sociedade vai ser simplesmente catastrófica. O futuro do Estado e do país estará em dúvida. O estado psicológico, né, o número de vítimas, isso se refere ao ponto 2 sobre o número de vítimas, vai ser simplesmente inacreditável. No verão, os ataques de Putin serão contra a infraestrutura de água, contra o gás. Imagine como será o inverno. Ou seja, isso é simplesmente, é como um pesadelo terrível. Se começarmos a falar sério sobre isso agora e a imaginar se nada acabar. Por isso, eu não daria muita atenção a esse crédito. Bem, a vida será como é hoje, só que vai piorar a cada dia como tem sido durante toda a guerra. E depois, Sasha, a questão é, o que vem depois, o que importa? Esse crédito termina, seja lá para o que ele dê. E depois, o que acontecerá em 1º de novembro de 1927, veja. Eleições de meio de mandato, Trump perde feio. Até os de dentro começam a virar as costas para ele. Ele vira uma figura decorativa. Todas as decisões são tomadas pelos democratas ou, sabe, por outros republicanos. Esse também é um tema muito interessante dentro da política americana. Não sei se o MAGA vai apoiar, porque vamos ser sinceros, há críticas ao Trump tanto de ex-apoiadores do MAGA, que ele afastou, quanto dos democratas. E aí Zelensky vem novamente ao Congresso, eles beijam suas mãos. Lembram dessas cenas? Ele recebe aplausos de pé, concedem a ele parcelas de ajuda, o dinheiro vem em blocos, em maços bancários lacrados, desses certos estados. Mindite, já os novos Mindite se comunicam, resolvem como encobrir as coisas, onde cobrir. Sim, o território pode ficar menor. Sim, mais ucranianos vão morrer. Mas a resiliência, a força, isso vai ser justificado. E todos os ucranianos vão ouvir. Vejam, estão vendo? Zelensky venceu de novo, quase como Orbán.
Na verdade, hoje vamos falar sobre isso de forma mais específica. A história de hoje eu realmente não sei, parecem peixinhos guppy nos comentários. Esses especialistas que estão lá, caramba! Madiar saiu hoje, o húngaro, e disse: eu estarei lá no dia 9 de maio. Resumindo, foi Orbán quem bloqueou e depois desbloqueou. E foi com Orbán que a Ucrânia hoje iniciou essa amizade. Amanhã vai chegar à Eslováquia, é petróleo, e aos húngaros também. Ou seja, foi meio que um jogo com Orbán. Especificamente Orbán com Orbán, claro, com a Comissão Europeia. E é isso, entende? Lá, bem, o Magyar aqui não tem muita coisa a ver, ele não tem muita relação com isso, entende? Mas todos dizem, olha, Orbán já não está mais aí. Mas Orbán está justamente terminando o seu mandato, ou seja, vai ser exatamente a mesma coisa com essas relações com os americanos, entende? E aí, de novo, o Zelensky está por cima. Ah, venceu! Ou seja, é mais uma vitória que estão pintando pra gente. Dentro dos Estados Unidos, vitória do Zelensky. Não, ninguém nos Estados Unidos fala assim. E vou além. Zelensky não é um ator nem uma das partes da luta contra o Trump. Ele só simboliza isso para a mídia. Sim, mas por trás dele estão outros totalmente diferentes. Aqueles que comemoraram a vitória do Madiar. Hillary Clinton, Soros, Obama. Isso. E do outro lado, Trump. É entre eles e o bom senso. Entende? Conservadores. É com eles que está a luta. E Zelensky é apenas a personificação disso. E ele meio que lidera tudo isso na mídia agora. Deixe-me falar sobre as eleições de meio de mandato para você. Vamos considerar ambos os cenários. Primeiro, para que os espectadores entendam corretamente. Dentro de alguns meses, especialmente no verão, começarão a acontecer aquelas coisas. Aqueles que hoje acham que os democratas vão vencer facilmente, como se já estivesse decidido, estão enganados. Será preciso engolir seco e começar a duvidar, pois virão golpes fortes contra os esquerdistas, ou seja, democratas. A equipe do Trump tem muitas cartas na manga. Não faz sentido fazer isso agora, pois as eleições são só em 3 de novembro, ainda é cedo. Como você disse, os democratas podem vencer, isso não pode ser descartado, eles venceram. Mas entre os democratas, muitos também não suportam nem respeitam Zelensky, vamos pular essa parte também. Imagine se começassem a dar dinheiro, como nos primeiros anos do Biden. Não deixam nem perder nem vencer, mas tudo meio que continua. Ah, Sasha, e o que vem depois? O que vem depois? Menos soldados, menos territórios. O pior é perder pessoas, mas não podemos esquecer dos que sobrevivem. O estado mental deles, o estado de saúde deles. Olhe para essas estatísticas. O consumo de antidepressivos está aumentando cada vez mais. Cada vez mais pessoas procuram psiquiatras, o que hoje parece normal. Porém, médicos alertam para consequências muito sérias a longo prazo. Mais uma coisa, isso é muito importante, a decepção com o Estado. Ou seja, a maioria das pessoas na Ucrânia hoje nem pensa nessas categorias e até minhas transmissões sobre reformas já não importam mais para eles. Eles pensam, abram as fronteiras e nós partimos. Não sei se eles realmente partem em tal quantidade, mas algumas medições foram feitas e posso dizer, 45 milhões vão embora imediatamente. Se abrirem as fronteiras amanhã, 45 milhões saem de imediato. Não sei quantos voltam em 6 meses, mas falo de quantos saem. E dos que já foram embora agora, talvez só o Elisievich volte. Bem, para ser sincero, são 100 mil pessoas. Na verdade, claro, esse é realmente um grande problema de confiança no Estado. Agora estamos vendo como essa história está se desenrolando e há situações muito sérias de choque em torno do atirador de Holocyiv. Você entendeu por que as autoridades estão empurrando esse assunto, essa história de que todos devemos discutir juntos a legalização das armas? Ou seja, não é sobre para que precisamos de polícia, não é sobre o que vocês estão fazendo, não é sobre como vocês são treinados ou se são treinados, não é sobre em que estado vocês estão, não é sobre por que vocês não vão lutar e ajudam os agentes dos centros de recrutamento, que vamos analisar separadamente hoje esses criminosos organizados que já são oficialmente um grupo criminoso organizado. Lá em Odessa, há outros exemplos, é isso. Ou seja, por que vocês não vão servir na LB saudável e ao ouvir um tiro, em vez de pegar a criança e pelo menos se esconder atrás de um carro próximo, vocês saem correndo feito antílopes? Ou seja, não é isso, todos deveriam discutir a legalização das armas. E aí, imediatamente aparecem esses Petrov, esses vários Gladkik, esses especialistas, essas Islândias que dizem:
Vocês criticaram quando um policial atirou e matou alguém durante uma prisão. Em Dnipro, aliás, entendam, ele estava correndo de costas para o policial. Não ameaçava em nada, ou seja, foi um tiro nas costas. Naquela época, eu lembro, houve um grande escândalo, mas esse escândalo foi relembrado, distorcido. Mas claramente estão preparando para nós, ao invés de punir essa polícia, de expulsar esses sanguessugas, os que protegem, recebem propina e lucram às custas das pessoas, ainda colaborando com os centros de recrutamento. Ao invés disso, preparam-se para nos matar, ampliando os poderes da polícia para atirarem ao menor sinal. Mas, de novo, sim, é tudo como nos filmes americanos, como nos Estados Unidos. Só que lá, se você olhar torto para um policial, cuspir nele, empurrar ou esbarrar com o cotovelo, ele saca a arma e atira em você. E ele está certo, porque ele é policial. É para isso que querem chegar. Ou então, como você vê, para que levantar esse assunto no 5º ano de guerra, legalização e toda essa coisa de permitir armas, porte de arma curta? No final, você citou filmes americanos. Moro nos Estados Unidos há 3 anos e nunca tive problemas com a polícia. Ela está em todo lugar ao meu redor e ninguém me olha estranho. Nada disso acontece. Aqui eles são verdadeiros protetores da sociedade, com treinamento de alta qualidade e parecem verdadeiros atletas, todos em forma, exatamente como nos melhores filmes, isso eu posso afirmar com certeza. Sobre a legalização de armas, sou libertário, apoio e defendo o porte livre, promovendo reformas. Durante a guerra? Eu? Sim, sempre. Durante a guerra? Podemos falar mais sobre isso, se quiser. Mas você perguntou por que o governo diz isso? Vou dizer... Fiquei surpreso, pois Klimenko começou a divulgar isso. Se vocês perceberam, assim que isso aconteceu, no mesmo dia, agora, acho que é assim, vocês deveriam meio que ser contra o que, por exemplo, eu proponho. E aí eu entendo, simplesmente. Primeiro, isso é só uma manobra para conter a crise, agora é só conversar sobre isso para que a sociedade, pronto, vão nos permitir. Podemos meio que relaxar. Por que a polícia age assim se tudo vai terminar sem consequências? Essa é a primeira opção. A segunda é que vão aprovar algo, mas será como um mercado de terras ou de maconha. Apoio isso também, mas não do jeito que eles aprovam. Porque esse tipo de governo descredita qualquer reforma boa, qualquer ideia. Vão aprovar de novo só para os escolhidos, mas com o discurso de que é para todos, igual fizeram com a maconha. Então são coisas desse tipo. Quer discutir a legalização? Não. Olha, esse pacote anticrise, mas qual é a lógica desse pacote anticrise? Eu não entendo. Olha, é como se fosse um apelo à sociedade, né? Aconteceu isso, vocês estão indignados, então agora vamos permitir que vocês tenham armas. No sentido de espera, calma. Os policiais erraram, sabe? Os tiras agora estão sendo muito criticados, entende? Eles erraram e aí dizem, não tem problema, agora vamos te permitir. Você mesmo vai se defender se alguém surtar e aí a gente chega depois. Quando todo mundo se matar, a gente tira conclusões, quem sobreviver vai ser preso. É assim mesmo, é claro. O que você esperava de um país desses? 22 de abril estamos agora ao vivo com você. Diga, quem foi responsabilizado? Zhukov? E você entende, hoje de manhã eu abro o Facebook. 56 posts, uns blogueiros desconhecidos de algum lugar distante, uma foto do Zhukov toda pomposa, e ele como se fosse um super cara. Sim, espere, eu não sou contra, mas alguém pagou por isso, isso é política. Segundo, ele apresenta um pedido de demissão de fachada e em todo lugar se gaba de ser um ciborgue. Não sou contra e respeito, mas o que isso tem a ver com o assunto? Agora, isso é alguma indulgência? Deveriam ser profissionais? Ele pede demissão voluntária, faço uma live e digo, vejam, ele será nomeado para outro lugar. No dia seguinte, ele já foi nomeado para outro cargo em algum lugar, Klimenko continua no cargo. Eu sugiro que todas as críticas sejam direcionadas ao Klimenko, porque em qualquer país mais ou menos decente, o ministro do interior pede demissão em situações assim. Sacha, em países normais, pedem demissão por motivos menores. Esse aí se agarrou ao cargo e não larga. Esses 2 policiais começaram a falar besteira no tribunal. Eu nem sou policial. O que está acontecendo nesse país? Não protegeram contra ameaças internas ou externas, no fim não conseguem fazer nada, enquanto um grupo de sabotagem russo pode agir em Kiev e nada funciona aqui. Eles são soltos sob fiança de $6.000 cada um. Sim, hoje soltaram, sim. Sim, como será o julgamento? Vai se arrastar por 3, 4, 5 anos e já teremos esquecido, como nos casos anteriores. Quem foi responsabilizado? E as pessoas morreram? A criança se feriu, ainda não se sabe seu destino. Bem, órfão, qual será seu destino? Orfanato? Não. Se sobreviver, ficará na UTI do hospital. Como assim? Se ele sobreviver? Que Deus queira que ele sobreviva, claro.
Bem, e mesmo que ele sobreviva, ele vai ser órfão, entende? Bem, é isso, claro. A mãe e o pai foram mortos a tiros. A informação é que ele foi protegido pelo zelador, tio Sacha, que agiu com mais responsabilidade e deu a vida pela criança enquanto a polícia fugia. É isso aí. Eles basicamente admitiram. Isso nem é questão de profissionalismo. Você entende qual é a questão, Denis? Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Aí vem o chefe da Polícia Nacional, o principal, e diz: em Igos, eu vi. Ele diz: salário? A questão não é sobre salário. E começa a chorar. Atualmente, na Polícia de Patrulha, a defasagem de pessoal é de cerca de 25%. Quer desligar, né? Sim. Em Kiev, é ainda mais. Hoje, não somos competitivos em relação a outros órgãos de segurança, exceto o órgão ucraniano de investigações, a Polícia Nacional da Ucrânia e o Serviço de Segurança da Ucrânia. Temos uma equipe grande. Éramos o maior órgão de segurança naquela época. Mais de 100 mil policiais. O financiamento, o peso sobre o orçamento é o maior para nós. Até agora, essa questão não foi resolvida. Embora já existam alguns projetos de lei, existem propostas. Nós constantemente levantamos essa questão. Porque, claro, aqui não é só uma boa justificativa, mas as pessoas procuram algo melhor. O salário é 27 mil, enquanto um segurança de loja ganha 30 mil. Dá para ver que são coisas um pouco diferentes. Então, aqui ele traz duas dessas histórias. A primeira é sobre o fato de que não está completo. Na verdade, tem aquela do Dina, a policial que nós vimos. O país inteiro, o mundo inteiro, viu as gravações dessas câmeras corporais. Quando aquele tipo chefe dela, e ela meio que ajudava, ela sim, mulher, e o homem, era essa a dupla. Ele dá o tablet para ela, manda ela ir buscar o kit de primeiros socorros, e ela vai lá andando devagar. Sem muita pressa, assim. Todo mundo viu essas gravações. Bem, ela estava lá, andando assim, num passo rápido, sim. Ninguém estava correndo, ninguém fazia nada disso. Eles veem as pessoas sangrando e deitadas. Eles dizem que não viram o atirador, mas mesmo assim. Ela disse que em Kiev há um déficit de efetivo de 60% em Kiev. E eu fico no quartel, bem, aquilo que você falou, e tenho que patrulhar lá nos dias de finados, com equipes reforçadas. A gente vai, fica de olho para ninguém colocar doces no cemitério. Esses tipo minas do tipo pétala. Mas lá em Igovsk nos dizem, olha, o salário deles é 27 mil, enquanto o dos seguranças no supermercado é 30 mil. O que vocês esperam deles? Claro que ninguém quer vir trabalhar aqui. É um peso para o orçamento. Aqui vem à tona esses grandes problemas, entende? Com os policiais. Olha, é uma situação realmente séria, quero te dizer. Sério, como o Estado vai continuar? De novo precisa de polícia, dinheiro, de novo precisa de polícia? Poderes? De novo tem que lidar com a polícia? Porque como assim? Espera aí, vocês chegaram a esse ponto? Sacha, não poderia haver outra resposta. E isso me irrita muito porque sempre, durante toda a vida, em situações assim, vemos uma resposta burra, soviética, na minha opinião. Se você lidera pessoas, trabalha, mas não tem recursos para fazer bem o trabalho, então peça demissão e vá gerenciar uma empresa de segurança privada, se gostar e ainda aceitarem você lá. Ou como soldador, ou qualquer outra coisa, ou taxista, ou professor, se você for capaz. Ponto. Essas histórias de ficar anos agarrado ao cargo lá, peço que prestem atenção. Ainda não posso falar em números, mas o orçamento do Ministério do Interior cresceu muito no último ano e vai aumentar novamente no próximo. Lá, o número de policiais e o orçamento em relação à população é típico de um Estado policial. Não há essa proporção em nenhum outro lugar do mundo. É isso. Eles vêm querendo me contar histórias, contos de fadas. Tudo está errado. Não é preciso dar mais poderes aos policiais. Esses protocolos funcionam em países normais. Tem que haver preparação. Tem que haver preparação, tem que haver... Eu não estou dizendo que 27 mil hryvnias é um salário normal. Isso não é um salário normal. Você mesmo admitiu como administra. Mas você entende, quando esses policiais entraram no tribunal, vou te dizer honestamente, até o momento em que eles abriram a boca, quando ela começou a contar todas essas coisas, então eu tenho uma pergunta. Então não vá trabalhar lá. Você entende que policiais sempre arriscam a vida? Entende, Sacha? Depois vem o lado humano. Não importa o seu preparo. Tem uma criança ensanguentada deitada ali e ela mal consegue se mexer. E eles são idiotas, querem ir guardar o tablet no carro. Eu nem pensaria nesse tablet numa hora dessas, com tanta gente ensanguentada por aí. O mais desprezível, repito, foi o que aquele policial disse sobre o orçamento e o resto. Vocês viram como alguns porta-vozes começaram a cumprir o roteiro?
Eles surgem e dizem: e se fosse você lá, vai e salve os reféns. Mas o que isso tem a ver comigo? Se esse é seu trabalho e você recebe por isso, por que transfere suas responsabilidades aos cidadãos? É assim que o Estado soviético sempre agiu. Quem não decide nada é sempre o culpado. O fujão da mobilização é culpado. E você, por que não agiu? Vá no lugar do Zelensky, veja como ele está com aparência ruim. Então vai lá neutralizar o terrorista. Quando jogam toda a responsabilidade para vocês, já era, isso é uma sentença. Para que serve o Estado? E por que todos pagam impostos? Essa é a pergunta. E não há resposta. E por que não há resposta? Não há discussão. Claro, quem mais? Durante a discussão, podem revelar coisas desagradáveis sobre Zelensky, o governo, os 56 gerentes e a administração do país. Tem mais um detalhe que eu gostaria de discutir com você sobre essa situação. É claro, uma situação muito dolorosa, e ela tem muitos capítulos. Não é porque, como dizem, estamos aqui só enchendo linguiça. Não. Na verdade, aparecem novos detalhes todos os dias. Parece que prenderam aqueles policiais. Aí hoje soltaram eles sob fiança. Aí aparecem esses oficiais com coletivas de imprensa, aqueles que estão preocupados com o próprio cargo. Porque, os subordinados deles pressionam. Não podemos esquecer que isso é como aranhas num pote. Demitirão um chefe para dar exemplo, caso ele não peça demissão, como Zhukov, que agora é conselheiro apesar de não ter ido longe. Quer dizer, saiu, mas saiu para ser conselheiro. Olha, ou seja, eles lá, quem temos então? Claro, o vice vai ficar como interino, depois vira titular. Bem, isso é prática normal. Todos lá esfregam as mãos, pois é uma história conflituosa. Quero destacar um detalhe específico dessa história, sobre o feito, sobre a criança. O programa de hoje, claro, sobre o tio Sacha, isso realmente é algo. Mas eu sou muito grato aos telespectadores. Antes de tudo, lá no meu clube de espectadores, o clima é bem intimista. Lá, as pessoas escrevem, realmente prestaram atenção e assistiram a matéria do canal de TV de Kiev. Sobre esse zelador que gostava das crianças, plantava aquelas arvorezinhas ali perto, dava balinhas, tinha um gatinho, agora todo o prédio alimenta o gato. Enfim, não deixam ele passar necessidade. Era um cara legal. Não. Mas dava para ver que ele já era de idade, mas em várias fotos que os moradores desse prédio reuniram sobre esse zelador, ele estava de uniforme. E surgiu uma suposição muito interessante. O uniforme fica bem nele, mas isso não quer dizer que já tenha servido antes, embora talvez tenha servido. Bem, todos supuseram que ele poderia muito bem ser alguém que abandonou a unidade, que simplesmente cumpriu seu tempo e está por aí. Um detalhe muito interessante, uma observação muito interessante. Sim, ele era bondoso, sim, ele trabalhava quietinho lá, morava naquela cabana copteruzinha, sim, e ficava muito feliz por estar garantindo toda essa história. Ou seja, mais uma vez estamos lidando com a realidade do manipulação. Esse mesmo Klimenko diz, todo mundo lembra da entrevista na Rádio Svoboda, onde ele fala, não, lutar é outra profissão. E aqui eles não são treinados. Hoje, depois desse caso, ele afirma que todo policial deve servir na frente de batalha ou em áreas próximas à linha de frente. Que tipo de declaração é essa? Isso é um absurdo. Não estou sugerindo que policiais enfrentem a linha de frente antes de trabalhar. A academia é quem deve funcionar. Tudo deveria ser diferente. Mas já que estamos cavando tão fundo, vamos ver como tudo começou, como nos contaram. Primeiro, em quem tentaram transformar esse assassino? Um militar russo, algo assim. Depois, desculpe, vocês mesmos espalharam. Depois, desculpe, não é bem assim. Por que fizeram isso? Para que peixinhos e hamsters lembrassem disso primeiro. Ele é da Rússia. Então pronto, isso já é uma sentença. Próximo. Zena, eu encontrei no Threads, onde os vizinhos escreviam sobre esse cara, dizendo que ele era extremamente agressivo, vivia em conflito com todo mundo. Para contestar isso, porque eu já vou explicar aonde isso levava, eles imediatamente encontram uma senhora que diz, sabe, ele era um homem tão educado, tão simpático. Mesmo assim, depois fica claro que tudo ocorreu por um conflito doméstico. Ele ameaçou, atirou no vizinho e já tinha brigado antes. Tudo isso realmente aconteceu. Ou seja, ele já tinha um processo criminal por agressão em 2023. Quer dizer, esse cara já devia estar na cadeia há muito tempo. Mas o sistema não agia. Os vizinhos prejudicados estavam desprotegidos e pela lei não podiam fazer nada, exceto talvez matá-lo e serem presos.
É assim que nosso sistema funciona. A polícia não fazia nada. Esse policial disse hoje: encontraram vários vídeos no celular dele. Ele se chamava de general do exército russo. Ou seja, agora está tudo explicado. Ah, se é assim, está tudo claro. Isso é uma completa idiotice. É um absurdo total. E eu concordo com vocês nisso. E mais, mesmo que Klimenko peça demissão hoje, o próximo ministro vai ser exatamente igual. Eu entendo isso perfeitamente. Eu conto isso para as pessoas. É uma questão do sistema que precisa ser mudado. Esse sistema sempre escolhe pessoas parecidas e rejeita quem pensa diferente ou quer agir. Por isso é total falta de profissionalismo. E não pode ser diferente em um país assim, infelizmente. E sempre foi assim. É muito interessante que ontem todos começaram... Bem, na verdade, tudo isso é abafado. Tudo isso é abafado. Hoje de manhã, até escreveram que fizeram uma operação contra o Kinprom, nas quadrilhas de bandidos que dividiam com o governo, que lidam com várias substâncias ilícitas, que têm influência, call centers e assim por diante. Até o sistema reagiu contra eles. Com aqueles com quem colaboravam, até mesmo, digamos assim, hoje estão acontecendo buscas, algumas prisões. Disseram que tem um russo, um mexicano, ele tem um apelido, ele coordena tudo isso do exterior. Mas nós até mesmo estamos reprimindo eles. Ontem eu vi só 2 notícias. Hoje tem mais 2 notícias quando pegam uns caras com pistolas, com metralhadoras. E tudo isso mostra de forma muito clara que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando. Novamente, ninguém fala sobre as consequências, porque elas... Bom, que consequências tem, né? Se for parar para pensar. De novo, alguém vai se safar pagando propina, mas é preciso mostrar alguém que foi pego e dizer que o sistema ficou com medo, pois as pessoas questionam. Para que vocês servem? Quem são vocês? A criança está deitada, o pai foi morto, a mãe, e vocês estão fugindo. Agora mostram vídeos comoventes dos policiais prendendo todos, dizendo que nossa polícia nos protege. Mas é interessante que ontem o policial da delegacia, no grupo de notificação do centro de recrutamento, ou seja, o TIRA, também foi detido em Odessa. Tinham 2 vans, tinha muita gente, agora já temos um pouco mais de detalhes, pediram $50 mil. Estavam vigiando. Vigiavam, rastreavam aqueles que tinham isenção, aqueles que tinham algum motivo para não servir. Eles eram pressionados fisicamente, até mesmo fisicamente, e exigiam dinheiro deles. E esse era o negócio. Eu não vi Sirski sobre as questões dos centros de recrutamento. Houve uma entrevista recente, e mesmo assim ele falou de uma forma muito bem incomum para ele. E ontem Sirski removeu o comissário militar regional de Odessa, removeu também o distrital. Bem, como removeu? Afastou, sim, afastou. Ou seja, a repercussão é enorme. Ou seja, os policiais, junto com o pessoal do centro de recrutamento, isso é uma organização criminosa que participa diretamente do roubo. Bem, bandidos nos anos 90, bandidos, chegavam, botavam na pressão, chegavam e diziam: vamos lá, paga o roubo. Assaltantes de estrada. E hoje chegou essa informação aqui. Vamos ser bem breves. Então, o que está acontecendo agora no vídeo? Esse é uma entrada toda descascada, todo saqueado. Que horror! Cidade de Kharkiv. Então, o que está acontecendo lá? O pessoal do centro de recrutamento, sim, com algumas pessoas à paisana, em roupas civis, basicamente estão apontando uma arma para a cabeça de um homem, exigindo que ele abra mão do seu adiamento da convocação. Para que, bem, ele vá para a linha de frente. Assassino! De um dos centros territoriais distritais. Bem, veja, aqui a moça do Departamento Estatal de Investigações fala por um bom tempo. Foi o Departamento Estatal de Investigações que conduziu a investigação. O sentido é claro, né? Todos eles foram detidos, eles foram pegos lá, depois também os recebem lá, heroicamente. Mas você entende que tipo de inferno absoluto está se tornando Kharkiv? As pessoas chegam, arrombam a sua casa, chutam a porta, apontam uma arma para a sua cabeça, só para que você abra mão do seu adiamento, que é seu direito.
E é assim que eles agem para cumprir o plano. Mesmo nesse corredor descascado, o que importa para eles é cumprir o plano. E em algum bairro de um novo condomínio, onde há carros bons no estacionamento, o que interessa para eles é ganhar dinheiro. Você não acha que esse sistema, bem, ele já superou o próprio Estado? Isso já é algo maior. Eu não lembrei dos anos 90 à toa, quando os bandidos podiam resolver tudo e os tiras ficavam a serviço deles. Sim, mas às vezes é até mais brutal do que nos anos 90, porque agora tudo ocorre dentro da lei. Antes os bandidos eram bandidos, agora tudo é legalizado. E sobre como caracterizar isso, não estou nem um pouco surpreso. Esse é o sistema criado por Zelensky, esse banditismo, esses Sonderkommandos. Sobre a detenção em Odessa, os agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia pararam essa van na estrada. Quero dizer para vocês, ontem comentei isso em um programa como convidado, quero dizer para vocês, uma criança de 16 anos foi morta em Odessa. Muitas outras coisas aconteceram, mas ninguém mexeu com ninguém. Eu acho que simplesmente mexeram com a pessoa errada. Alguém lá ajudou de alguma forma. Mexeram com a pessoa errada e receberam uma punição exemplar. Mas você imagina que isso é 0,0001% de tudo o que acontece hoje na Ucrânia. Esse banditismo acontece todos os dias e os cidadãos vivem no meio disso tudo. Zelensky diz: está tudo ótimo, vamos lutar por anos. Qualquer funcionário também afirma: está tudo bem aqui. E eu já estou gritando aqui há anos que isso é uma catástrofe, há 4 anos. Bem, isso está acontecendo há 3 anos, 3 anos. Aqui só tem uma opção. É preciso acabar com a guerra e construir o Estado do zero. Veja, há outro ponto importante, aquilo de que partimos, a posição de Zelensky. Por que isso não é visto no Ocidente? Aliás, dizem que até a Anistia Internacional hoje falou em algum lugar que não é certo agir assim. Acho que até a Deutsche Welle escreveu sobre isso, né, pelo que me disseram hoje. Mas qual o Ocidente? A Europa? Olha, você está lá, você vive nos Estados Unidos, falando do ponto de vista americano. Se for, por exemplo, do ponto de vista europeu, eles são os principais doadores agora. Ou seja, nos dizem que temos que pagar impostos para a Ucrânia, temos que abrir fábricas, temos que apoiar, temos que ajudar a montar drones, dar para o Zelensky. Esses aí que estão lá. Precisamos analisar tudo isso. E esses caras que agora estão pela Europa, em vários centros de emprego, vocês entenderam, né? Recebem ajuda, e se eles cruzaram a fronteira ilegalmente, eles precisam ser devolvidos. Ou seja, é uma questão de justiça, entende? E na verdade, dizem os políticos europeus, é preciso lutar mais 2 ou 3 anos. E aí surge imediatamente uma pergunta do cidadão para seus próprios políticos. Ele diz: pessoal, o que está acontecendo afinal? Pelo visto, estamos financiando isso e aquilo, para que coloquem uma arma na sua cabeça e você abra mão de direitos legítimos, como o direito ao adiamento, como ocorreu com aquele homem em Kharkiv. Você quer saber sobre o cidadão europeu ou o nosso? Sim, europeu, entende? Aqui o cidadão europeu foi assustado com a guerra com a Rússia. Tudo isso foi muito cuidadosamente planejado. Como distrair o europeu agora? Putin está à porta, por isso a situação está tão ruim para nós. Trump, aquele louco, chegou ao poder na América, então de dentes cerrados, não exijam nada, começam a pressionar pela censura em muitos países europeus. E é assim que tudo acontece. Porque ninguém presta atenção. Porque as mesmas mídias que transmitem, principalmente tanto na América quanto na Europa, todas as mídias estão nas mãos dos globalistas. Eles não fornecem informações de propósito, é isso. Nos Estados Unidos tudo isso é debatido, mas os americanos não se importam com a Ucrânia. Sinceramente, se eu estivesse no lugar deles e tivesse nascido aqui, faria o mesmo se não tivesse relação com a Ucrânia. Não tenho reclamações sobre isso. Se os europeus estiverem ouvindo, estamos discutindo isso agora. Se o chefe do Estado-Maior da Bélgica diz que a Ucrânia deve ser apoiada até 2030, é porque não conseguimos fazer certas coisas a tempo. É isso, eles deram ao Zelensky. Qual que é o horror disso? Por quê? Por que eu desprezo esses europeus, esses líderes? Eles deram ao Zelensky carta branca. Faça o que quiser, roube como quiser, mas lute contra o Putin. Até o fim, até o último. E ele, o barão das armas, viaja, fecha acordos, compra drones baratos e as pessoas pagam com a vida. E só eu devo permanecer no poder, ainda lucrando com esse dinheiro. Como se drones fossem um negócio como outro qualquer. Ucrânia. Budanov. Alternativa dos Estados Unidos ao que está acontecendo. E é verdade que estão pensando em demiti-lo?
Ucrânia. Não comento. Sei que ele tem uma relação tensa com Zelensky e disseram que há ou houve um conflito. O resto não comento. Ucrânia. Então por quê? Bem, pois isso são só suposições de alguém. Não, veja bem, é que de novo nos dizem que esses horrores dos centros de recrutamento são IPSO, espalhados por inteligência artificial pelos russos. Nos dizem que esses conflitos em geral são casos isolados. Nos dizem que isso tudo é fake. Nos dizem que são agentes do Kremlin, algumas pessoas estranhas infiltradas que falam sobre isso. E então, de repente, vem a consciência de que, opa! E nós nos ferramos aqui em Kharkiv e também em outros lugares. Mas a máquina estatal do GBR e do SBU, vocês simplesmente ignoraram, tipo, só prenderam a pessoa errada, sabe? Isso, em primeiro lugar, pessoas que têm $50 mil é realmente muito dinheiro em qualquer cidade. Por isso, ao que tudo indica, ele tinha contatos, por isso os agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia o protegeram, enquanto outros não têm essa proteção. Concordo com você. Mas veja, aqui é Odessa, aqui é Kharkiv. Alguém está, aparentemente, promovendo essa exposição total dos centros de recrutamento. Ou não existe? Só queremos acreditar que agora vão colocar toda a culpa nos centros de recrutamento, vão vesti-los com uniformes bonitos, colocá-los em escritórios e Fyodorov vai sufocar todo mundo com métodos digitais. É bem provável. Não excluo uma coisa da outra e concordo totalmente. Segundo minhas informações, a reforma dos centros de recrutamento já está quase pronta. E é assim, não estou dizendo que isso é verdade, só estou transmitindo a informação. E foi assim que me descreveram essa pessoa. A tarefa é tirar esses vídeos, tirar tudo isso das ruas, para que não apareça na imprensa, porque realmente já chegou praticamente ao ponto extremo. Depois disso, só resta uma guerra civil. Mas tudo o que acontecer juridicamente, digamos assim, vai ficar nos bastidores. Sem recolher pessoas à força em vãs, vai ser o mais rigoroso possível. Ou seja, entendi que todos os homens ucranianos que não vão à frente de batalha serão transformados em criminosos no próprio país. Mas quem vai transformar? Criminosos de verdade, como Zelensky, vão transformar cada homem ucraniano em criminoso. E isso, claro, não é nem um pouco melhor. Entende? De qualquer forma, não há vida. De qualquer forma, não há vida. Lá provavelmente vai ter investigação criminal. Provavelmente a polícia vai cuidar disso. Ou seja, como se fosse um crime de verdade. E os criminosos de verdade, nesse tempo, vão estar ocupados com crimes reais. Entende? No fim, sempre acabamos em alguma besteira. Por isso, sim, isso pode ser parte de uma tentativa de descredibilização. Tipo, olhem, finalmente vimos isso. Que absurdo. Agora vamos prender todos eles e, na verdade, vamos dissolver tudo isso. Para mim, tudo isso é óbvio e nem entendo por que preciso explicar. Está claro que é ineficaz e horrível, precisa acabar. Precisamos de eleições o mais rápido possível neste país. Vocês viram o jogo ontem? O Dinamo jogou contra um time do Oeste na Ucrânia. Acho que foi o Niva Ternopil. Acho que o jogo foi em Ternopil contra o Bukovina de Chernivtsi. Não importa. 14.500 pessoas no estádio. 14.500 pessoas em um só lugar. Mas não dá para realizar eleições. Se em algumas regiões do Oeste, em particular centrais e em Kiev for possível, e na Ucrânia da margem esquerda puder ser eletrónico ou de outra forma, vamos realizar as eleições assim durante um mês. Mas vamos realizá-las de qualquer maneira. Não, não pode. Shows podem, futebol pode, eleições não podem. Veja a situação. Quem os moradores da Ucrânia Ocidental vão escolher por nós? Continua. Não, assim todo mundo vai votar. Estou falando do método para você, que se na Ucrânia Ocidental podem se reunir 15 pessoas em um lugar, então com certeza em uma sessão eleitoral, em qualquer uma, haverá muito menos pessoas em qualquer cidade da Ucrânia Ocidental. Continua. Não. Eu entendo que você está falando da verdade simples. Você está falando da situação. Todos os cidadãos devem escolher o presidente, não só a Ucrânia Ocidental. Então você entende que será a Ucrânia Ocidental que vai escolher. Por quê? Porque os que foram embora para qualquer lado, isso vai afetar de forma muito mínima. Não haverá filas. Especialmente, eu acho que é bem provável, e é por isso que espalham esse assunto, que se você se mudou de forma errada ou se apareceu em algum lugar no exterior, então vão atrás de você. Agora, falando totalmente sério, esses porta-vozes do governo aparecem e dizem que policiais alemães vão vir, vão bloquear tudo, vão pegar todos os ucranianos e deportar para cá. Você acredita? Ou seja, é claro que, numa situação dessas, vamos ser honestos, a participação nas eleições não vai ser grande, mas ele nem precisa disso, porque no exterior votam por ele.
Bem, lá dá para manipular. Segundo, está claro que apesar de saírem para as manifestações com bandeiras, enfim, demonstrando e gritando palavras de ordem, mas quando chegar a hora das eleições, é improvável que ele tenha muito apoio exatamente no exterior. Sobre Rússia e Bielorrússia, todos silenciam. Só sobre a Rússia, houve uma ou duas declarações propondo organizar algo aqui também, para que as eleições também fossem realizadas aqui. Ou seja, parece que quem vai votar mesmo é a parte ocidental da Ucrânia, pelo visto. Depende, é isso que você acha. Olha, eu só estou analisando tudo o que está acontecendo de forma lógica. E o que está acontecendo na Ucrânia Ocidental? Lá em Lviv, hoje, foi inaugurada uma placa memorial para Dzhokhar Dudayev. Além disso, o absurdo não está no fato de ser o Dudayev, é claro, tudo isso é ideologia, política, propaganda. Sim, lá pode-se ter diferentes opiniões sobre Dudayev. Por exemplo, a Pugatcheva o respeita, alguns o consideram um terrorista, outros o veem como um lutador, um revolucionário. Ele realmente esteve em Lviv, quer dizer, essa figura esteve em Lviv. Ele estudou em uma escola militar soviética, ou seja, Lviv, que foi descomunizado de cima a baixo, acaba colocando uma placa memorial para o cadete soviético Dudayev, certo? Ou seja, as placas para os soldados soviéticos que libertaram do Hitler foram removidas, mas para os novos soviéticos, digamos assim, os corretos, no final das contas colocaram. Claro, tudo isso vai continuar fervendo por lá. Toda essa história é pré-eleitoral, e a retórica nessas eleições vai ser ainda mais profundamente nacionalista. Quem você acha que vai participar dessas eleições? Os candidatos? Sim. Depende das eleições, Sasha. Trump impôs uma condição clara a Zelensky. Existem datas. Meados de junho, nessas datas, ele deve apenas anunciar as eleições na Ucrânia, não realizá-las. Vamos ver como ele vai fazer isso. Pelo visto, ele não quer fazer isso, mas confrontar. Já falamos hoje sobre o oeste da Ucrânia. Não digo que Lviv seja uma cidade ruim. Sim, muitos cidadãos do oeste da Ucrânia adotam postura nacionalista. Isso é destrutivo. É o nacionalismo da Ucrânia. Isso é a ruína da Ucrânia. Que tipo de monumentos eles erguem lá? Eu também não vou proibir. Só tenho um pedido. Não digam como devemos viver em Kiev, como devemos nomear as ruas. Ou em Kherson, ou em Donetsk, algum dia. Essa é a questão. Eu não vou a Lviv para ditar como eles devem viver, porque eu defendo a federalização. Cada região pode viver como quiser. Talvez esse seja o problema. A questão nacional? Esse é o problema da Ucrânia, Denis. Desde o início, porque, por exemplo, escolheram o Yanukovych de Donetsk. O Yanukovych de Donetsk. E ele queria agradar as regiões ocidentais, construía estradas lá, investia dinheiro lá. Ele tentava se aproximar deles, ser mais próximo. Quem quer que escolhêssemos, todos meio que se agarravam àquele lado, entende? Mas ninguém vinha contar pra gente, quer dizer, vinham pro leste e contavam. Agora em Kiev temos pontes com o nome de Shukhevich, de Bandera e outros, entende? Heróis e figuras históricas. Em Odessa, Bandera não tem nada a ver com Odessa, mas mesmo assim, lá insistem que ele é um herói. Eles podem contar, mas ninguém pode responder a eles. Talvez esse seja o problema. Todos são russófonos envergonhados. Eles acenam concordando e dizem, mas somos a favor da honestidade. E com os outros ucranianos não é honesto. Talvez o problema estivesse aí desde o começo, ainda antes da guerra, antes do Maidan, daquele sangrento. Sim, temos muitos problemas, mas não quero dividir os cidadãos como Zelensky faz. Não ajudo nisso nem separo ucranofalantes e russófonos. Falo ambos os idiomas. A questão é outra. A questão é que nunca se votou por uma ideia na Ucrânia. Por que escolheram Yanukovych? Porque se decepcionaram com Yushchenko. E Yushchenko vendeu tudo para Yanukovych. Por um homem alto, de ombros largos e bonito, foi assim que votaram aqui, e não pela ideia de Yanukovych. E a influência de Soros, você entende? Estamos falando disso agora. Soros está por trás. Ele ajudou Yushchenko a se tornar presidente. Ele ajudou Poroshenko a se tornar presidente. E acontece que tudo é decidido nos bastidores. Ou então só apresentam os candidatos. E você perguntou, quem então vai concorrer? Se houver eleições verdadeiramente democráticas, você vai se surpreender com quantos candidatos haverá. Eu já disse isso para você. E aqui não adianta ficar perguntando, mas quem então? Nem precisamos discutir. Será como na Rússia, 30 anos com o mesmo presidente. Quem mais além de Zelensky, que já está no comando há 8 anos?
Eleições são necessárias. Entendi sua lógica, mas você ignora os 2 milhões de homens que não querem ir para a linha de frente, que sofreram com os centros de recrutamento militar. Eles têm famílias. Sobre a diáspora, por mais que haja muitas pessoas estranhas lá, também há muita gente contra Zelensky. Talvez não saibam o que apoiam, mas são contra Zelensky. Por isso são milhões. E são eles, Sasha, que votarão nas eleições eletrônicas e normais, pois querem se vingar. Eu diria até assim. Para finalizar, faremos mais perguntas sobre a América e depois passaremos para as dúvidas dos espectadores. Escrevam, amigos. Obrigado por assistirem. Curtam e se inscrevam. Dennis. Mas essa é toda a história. E tudo isso só foi possível porque os Estados Unidos se meteram no Irã. E lá as coisas estavam indo muito devagar, sem progresso real. As tréguas são prorrogadas por tempo indeterminado. E lá, realmente há uma grande disputa geopolítica em torno do Estreito de Hormuz. O Irã se comporta assim porque, em primeiro lugar, sim, sem dúvida, é uma nação, é uma história milenar, mas lá existe o apoio da China. Tudo faz sentido. Eles entendem, os chineses, que os próximos são eles. Bem, todos dizem, Rússia, a próxima é a Rússia. Não. Os próximos são eles. Porque os Estados Unidos agora estão assumindo o controle do petróleo, dos estreitos, de tudo isso, ou seja, dos recursos. E digamos, se Trump conseguir trocar uma base destruída, digamos no Oriente Médio, e árabes indignados, porque para que precisamos das suas bases por um controle concreto? E, bem, esse tipo de renascimento do petrodólar, isso vai satisfazer Trump completamente. Ele só quer gastar menos, e está tudo certo. Ele age da mesma forma com a OTAN. Ou seja, entendemos, a lógica é geopolítica, estratégica. Está claro, os Estados Unidos estão se preparando para um confronto com a China. Além disso, ela já começou parcialmente agora em torno do Irã. Mas outra coisa me preocupa. Por que Zelensky sai impune de tudo? Quando Zelensky diz, não precisamos desses Vitkov, Kushner, eles precisam vir até mim. Evite sensacionalismo, eles é que devem e são necessários. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão enrolados no Irã, estão envolvidos, os iranianos derrubam, depois os americanos derrubam, os turcos pegam, só ficam atrás dos paquistaneses organizando essas eleições. Lá é uma confusão deles. Enquanto eles estão enrolados lá, nós vamos cuidar dos nossos assuntos com os europeus aqui. Por isso eu vou ficar por muito tempo, estou aqui. E no geral, é isso que está acontecendo no país. Por que os Estados Unidos não reagem a essa grosseria? Por que não respondem? Por que o próprio Trump não respondeu? Ele poderia ter aparecido. Ele sabe escrever, no Twitter, no X. Ele é bom na própria rede social. Ele sabe como se expressar. Por que ele não mexe com ele? Onde está essa imunidade protetora dele? Quem deu isso para ele? São amigos de Israel, embora com Netanyahu as relações pareçam meio tensas. Isso, não sei, talvez Londres, a coroa. Quem são eles? Globalistas, Rothschilds, amigos, tipo antigos patrões do Macron. Quem foi que deu esse salvo-conduto para ele? Israel não tem relação com isso, já adianto. Inventaram esse mito de que Israel apoiaria Zelensky, mas é o oposto. Então, sobre a proteção do Zelensky, são justamente esses globalistas. E aqui existe a influência das eleições de meio de mandato. O Trump está envolvido, é claro, ele não pode deixar de se envolver em política. E se ele começar agora a fazer o que vocês estão dizendo? E acreditem, ele está com vontade. E eu sei quais são as conversas que acontecem fora do ar. Eles simplesmente o odeiam de verdade. Eles meio que soltam as rédeas para esses mesmos globalistas antes das eleições. Vocês estão vendo o que o Trump está fazendo? Putin... Zelensky, como sempre, faz comentários. Trump, na verdade, apoiou Putin. Tudo isso é feito de propósito antes das eleições. A CNN destaca e fazem política em cima. Se o Trump decidir, vai lá, canalha, todo o seu círculo está preso, sanções e mais. Você tem que sair. Ele escreverá isso na sua rede social. Então eu vou dizer, olhem, ele está simplesmente entregando a Ucrânia, na qual investimos dinheiro. Ele já está fazendo aliança com o Putin. Essa retórica já começou. Certo, espere, mas qual o perigo? Os Estados Unidos suspenderam as sanções ao petróleo russo e depois prorrogaram. Embora tenha sido por poucos dias, todos ficaram incertos. Vão prorrogar? Não vão. Os Estados Unidos têm grandes planos para o norte. Para os recursos, para as terras raras. Esse espírito de Anchorage sumia e voltava.
Agora a Rússia parece dizer: estamos esperando pela oportunidade, isso de voltar de novo, por assim dizer. Ou seja, veja bem, os russos e os americanos têm com o que se ocupar entre si, e o preço lá é bom, e em princípio eles estão prontos para fazer e empreender tudo isso. Mas existe essa pedra no sapato chamada guerra na Ucrânia, onde russos morrem, ucranianos perdem a soberania, morrem e tudo mais. Então por que não tirar essa pedra verde do sapato? Isso vai acontecer. A questão é quando. Vamos esperar, de novo, veja, toda a transmissão é assim. Vamos esperar, mas vamos esperar até meados de junho. Antes desse ultimato. Além disso, você começou agora com o Irã e os Estados Unidos com essa guerra. Isso também está influenciando agora. Agora já estavam no avião Witkoff, Kushner e Vance. E depois esse avião não vai para Islamabad, mas para Washington. Tudo está mudando o tempo todo. Recebi a informação de que até o fim da semana haverá negociações e alguma resposta, apesar da complexidade do processo. Sempre repito isso. Tudo está muito complicado no mundo atualmente. Ou seja, como as pessoas estão acostumadas nos filmes, isso não funciona agora. Nem na Ucrânia, nem no Irã. Está tudo muito complicado. E teremos que esperar, teremos que observar. Quero dizer outra coisa. Muitos não entendem o Trump. Hoje ele faz uma declaração, amanhã diz outra, depois uma terceira e depois nem comentam mais. Trump, se ele disse alguma coisa e não fez, disse e não fez, então quando chegar a hora de agir, ele vai fazer isso da forma mais dura possível. Quem for o alvo disso não vai gostar nem um pouco. Quem teve sorte foi aquele com quem lidaram logo de cara. Esse não vai sofrer tanto. Mas com o Zelensky está só acumulando. Agora nos Estados Unidos está sendo muito discutido o tema do impeachment do Trump, onde o Zelensky está envolvido. E as prisões vão começar. E quando começarem as prisões, as pessoas vão começar a fazer acordos. E quando começam a fazer acordos, entregam toda a cadeia. E vão chegar a todos que precisam. Além disso, nos Estados Unidos ocorrem investigações e processos criminais sobre corrupção na Ucrânia. Quantias enormes estão sendo movimentadas, mas isso não está sendo muito divulgado. Sobre a USAID, sobre esses 600 milhões, aqueles 200 milhões que foram destinados à energia verde e painéis solares, mas depois foram devolvidos para a campanha eleitoral do Biden. Tudo isso foi feito com o consentimento do Zelensky. E o sobrenome Zelensky foi mencionado claramente por Trump Jr. Eu mostrei isso na minha live. Na Ucrânia isso não é divulgado nem mostrado. E aqui tudo é muito sério. E quando for tomada a decisão de sair, eu não invejo o Zelensky. Mas o mais engraçado em tudo isso é que esses caras que estão ao redor dele provavelmente não entendem que serão os primeiros a serem descartados. Hoje o Zelensky tem imunidade de chefe de Estado, goste-se ou não. Por mais que eu o considere ilegítimo, hoje ele tem imunidade de chefe de Estado. Mas aqueles caras não têm. E não terão. Sim, amigos, vamos resumir os resultados da enquete de hoje. Imagine que estão nas negociações finais de um acordo. O que é mais importante para vocês? No fim, essa decisão é de vocês. E a sua opinião também faz diferença. E esses são os resultados. 4% querem reparações, garantias para o futuro, que eu volte e algo seja aprovado. Mas digo a todos, pessoal, foi aprovado como foi. Mas aqui vocês vão ter dinheiro, reconstrução, projetos. Ou seja, 4% priorizam dinheiro, reconstrução e projetos. 6% se preocupam só com os territórios. Tipo, o território é o principal. Eu estou lá nessas negociações. Não vamos ceder terras, porque não pode. 12% é segurança pessoal. Ou seja, a minha. Da pessoa que participa dessas negociações. E o medo de uma revolta, ou seja, eu tenho medo de voltar e ser mal interpretado. Isso é o principal para mim. Como vou me comportar nessas negociações finais? Bem, e claro, todos são muito humanos. Isso é ótimo, são vítimas da continuação da guerra. Ou seja, é preciso pensar em quantas pessoas ainda vão morrer. Entende? Bem, novamente, porque as pessoas votam assim, refletindo ao longo da nossa transmissão no chat, ouvindo a gente ou não ouvindo, apenas conversando no chat. Nesse chat, obtivemos esse resultado. Lá, pelo visto, pensam em algum Donilândia, em alguma besteira, me desculpe. Ontem eu fiz barulho, uma transmissão. Isso, claro, especialmente como esses moradores de Donbass foram humilhados de todas as formas. Isso mesmo, até 2014. Lembram? Bandidos lá, bandidos, os de Donetsk, os de Lugansk, tudo isso. Entende? E agora chegamos ao ponto em que esse é o lugar onde o sangue está sendo derramado, onde explodem bombas enormes de 4 toneladas, enfim, certo? FAB 500, essas aí. Que horror! Dizem pra gente que isso vai ser Donilândia.
Quem foi que sugeriu isso, afinal? Por quê? Por que que eles pensam nessas Donilândias e não nas vidas das pessoas que podem ser perdidas no futuro? Se as pessoas tivessem alguma importância, a ideia de Donilândia nem existiria. Se o Donilândia tivesse sido proposto antes, seria totalmente diferente. Agora, estão fazendo só para provocar. Disseram lá que alguém da delegação fez o brasão e a bandeira de Donilândia no chat GPT. Ou seja, tem gente chegando ao absurdo. Posso afirmar que o Trump entende tudo isso. Agora, o que discutiremos? Alguém acha que Zelensky precisa de pessoas ou alguém discorda? Está claro para todos. Sim. Sim, amigos, vamos passar para as suas perguntas. Por favor, escrevam-nas. Значит, Então, essas são as perguntas de hoje para vocês do Clube de Espectadores. Ana faz uma pergunta para Denis. Você falou em começar a Ucrânia do zero após a guerra. O que exatamente significa esse zero? Constituição, mudança de forma de governo, lustração, aspectos técnicos ou jurídicos? Como você define zero? E dê uma dica, por favor, de como os republicanos podem evitar o fracasso. Só uma dica. Eu também apoio eles, escreve Ana. Mas a situação atual deles é realmente desanimadora. Já esclareci sobre impeachment e o side. Tudo isso vai vazar, pois os democratas organizaram tudo. Haverá provas, julgamentos e prisões agora, o que confundirá muito a mensagem para os cidadãos dos Estados Unidos que sabem pensar. Eles vão apresentar fatos concretos de corrupção e um comportamento nada americano. E o comportamento, na verdade, é mais do oponente nos Estados Unidos que é inclinado a esse tipo de coisa. É isso que vai acontecer. Qual foi a primeira pergunta? Sobre a opção zero, certo? O que é a opção zero? Bem, em primeiro lugar, mudança da Constituição. Em segundo lugar, reformas. Bem, eu já falei tudo isso. Economia neoliberal, libertária, privatização total, Estado mínimo. Redução drástica do aparato estatal e dos gastos públicos. Liberdades inéditas às pessoas. Tudo isso é a opção zero. Uma filosofia de vida distinta. Não buscar inimigos e sim focar em si mesmo. Então vamos lá, comunidades. O que temos aqui, Alexander? Hoje é o aniversário do grande Lenin, que criou a Ucrânia. Vamos lembrar, foi erro histórico anexar a Novorossia à Ucrânia, trazendo pessoas de terceira categoria? E Stalin errou ao anexar à Ucrânia pessoas de primeira categoria? Como isso é visto hoje na Ucrânia? O que Denis acha disso? Andrei pergunta para você. Se alguém chama ucranianos de terceira categoria, só tenho um conselho para ela. Não. Aqui não se trata dos ucranianos. Pelo que entendi, aqui é uma alusão aos materiais. Lembra que havia primeira, segunda e terceira categoria de ucranianos. Na época, isso já tinha sido dividido por manobra de marqueteiros políticos. É sobre isso que falamos. Agora vejo os seguidores discutindo, tanto no chat quanto nos comentários do dia. Essa história de como um dia dividiram os ucranianos. E os russófonos meio que tinham que tirar o chapéu, aprender a língua de qualquer jeito. Ou seja, para agradar essa ideologia principal que se formou muito antes da guerra. Por isso, eu entendi sobre o que o Andrei está escrevendo. Então Lenin é um canalha, um inimigo. Isso é a primeira coisa. Segundo, não precisamos nos meter nesses momentos históricos. Quem deve lidar com a história são os historiadores. Devemos pensar no que fazer agora e no futuro. É nisso que estou focado. Quem não quer soluções começa a se meter em história e a se achar superior. Isso não é comigo. Denis, seu xará, boa tarde. Quando os tribunais e juízes vão começar a tomar decisões sem receber ligações? Como no caso da sua família e de outras perseguições políticas? Obrigado. Quando a reforma judicial ocorrer na Ucrânia, com a adoção do sistema anglo-saxão e um judiciário independente, como nos Estados Unidos, não haverá mais decisões por telefone. Podem trocar de sobrenome à vontade, isso sempre existirá no sistema. Lina Vostroilova, na sua opinião, onde o colapso econômico vai acontecer primeiro? Rússia, Alemanha ou França? Sem falar no claro declínio do hegemon mundial, os Estados Unidos... O claro declínio do hegemon mundial, os Estados Unidos com 31 trilhões de dólares de PIB, na Rússia, 2,5 eis o hegemon. E o crescimento do PIB de 1,5% equivale ao PIB de toda a Turquia em um ano, considerando o crescimento da economia dos Estados Unidos, só para constar. Sobre a Europa. A situação económica lá está ruim, mas eu nem coloco a questão de que vão à falência. Essa é simplesmente uma pergunta errada. Ninguém vai à falência. Ninguém vai à falência.
nem a Rússia, nem a UE. Muito menos os Estados Unidos. Só a Ucrânia. A Ucrânia já está falida. Eu já disse, todos ganharam, exceto a Ucrânia, com o que está acontecendo. Alexei, boa tarde. Alexandre Denis pergunta: uma coisa é o Irã, mas Zelensky está conforme o cronograma ou já... Zelensky está na agenda. Иран Ираном, Зеленский по расписанию или уже не? Do Trump. O que você acha? Ele tem isso na agenda dele? Sim, tem. No cardápio, não na agenda. Ele está lá, mas como sobremesa, primeiro o prato principal, depois o segundo, e decidiram deixá-lo para o final. Alexander Kotov. Em uma das suas transmissões, um inscrito fez uma pergunta boba do seu ponto de vista e você respondeu: mais um idiota da Rússia. Sendo que a pergunta era sobre a Europa. Tudo isso fez parecer que só há idiotas na Rússia. Queria ouvir suas novas desculpas. Como te entenderam errado de novo? Não, ele interpretou algo do jeito dele. Ele não recontou a pergunta, não a reformulou. Sim, não sabemos a história. Apenas que Denis é incisivo em suas transmissões. Mas são transmissões dele. Sim. Incisivo nas minhas transmissões. Isso é a pura verdade, porque eu estou fazendo um trabalho específico, não estou aqui para me exibir ou agradar as pessoas. Eu não considero todos os cidadãos da Rússia idiotas. Então, olha só que pergunta interessante no chat da transmissão. Vamos mergulhar nisso. Será que vão escolher Orbán no lugar da Úrsula? Bem, esse cenário é possível, mas complicado. As eleições para chefe da Comissão Europeia são em 2029, a menos que Úrsula seja pressionada por corrupção e antecipem o processo. O pior é que isso está errado. Se a União Europeia é uma democracia, o chefe da Comissão Europeia deveria ser eleito por todos os seus cidadãos. É assim que deveria ser. Isso é fundamental. Então quer dizer... Você sabe quando os ucranianos serão extraditados da Europa, Denis? Um usuário perguntou. Não acredito em extradição nenhuma, pois, apesar dos problemas, a Europa ainda tem um sistema judiciário normal. Pontualmente pode ocorrer, mas em larga escala não vai dar certo. No que acredito e o que certamente ocorrerá. Muitos países, especialmente próximos de Zelensky e com os quais ele fechará acordos, não vão renovar o asilo temporário para homens em idade de recrutamento. Acho que será para todos, não só quem não paga impostos ou recebe benefícios. Simplesmente não renovarão. Simplesmente é como se você tivesse que sair por conta própria. É assim que vai ser. Ou ficar ilegalmente. Por que Akhmetov quer um apartamento em Mônaco? Aliás, é um recorde. Pelo valor do imóvel, 550, ou seja, mais de €500 milhão. Sim. Estou aqui. Na verdade, não costumo contar o dinheiro dos outros. Akhmetov é um particular e compra o que quiser. Não é funcionário público. Qual é a questão? Eu pensei assim, Akhmetov vai fazer 60 anos este ano. E talvez ele simplesmente tenha decidido já terminar com a Ucrânia e mudar sua residência fiscal? A residência fiscal em Mônaco é 0. Por isso ele cumpre essas condições para ser residente fiscal. É o que penso. Do ponto de vista ético, não parece bom no auge da guerra. É assim que vejo. Eu não compraria, mas ele tem esse direito. Não condeno. Olha, veja bem, aqui no mundo. Negócio. Bem, sobre imóveis, no mundo. Quer dizer, quem nós temos lá? Elon Musk parece que é o principal. Bezos, Musk. As pessoas mais ricas com capitais e ativos. Eles não compram isso para si mesmos. Entende? E o país mais pobre morrendo do mundo inteiro não vai ter. Bom, resumindo, do mundo também pode-se dizer, porque se você olhar pelas análises consolidadas, se depender só dos recursos, claro, internos da Ucrânia, onde perdemos 1/3 da população, onde o PIB não existe, onde nós somos simplesmente, bem, como um campo de batalha, morrendo aos poucos. E mesmo assim, o ucraniano compra o que há de mais caro no mundo. Mas isso provoca alguns pensamentos lógicos. Olha, eu entendo qual é a sua posição. Talvez, deixa comprar. Ou seja, não precisa se meter em nada. Isso tudo é compreensível e está certo. Mas isso não é o momento certo. Entende? Não é o momento certo. E é como ficar em cima das cinzas quando todas aquelas crianças,
Todos os desabrigados estão ali se amontoando. Ficar lá e comer caviar preto ou vermelho de colher. Por algum motivo, eu disse que por ética não compraria agora. Talvez ele não se importe. A situação aqui é a seguinte. O ex-anglófono ou começaram a pagar. Hoje eles repercutiram isso com muita força. Enviamos dinheiro para lá e a pessoa compra um apartamento por $500 milhão. Isso está sendo muito divulgado. Não entendo como os assessores de imprensa do Akhmetov não consideraram isso. Como disse, acho que ele já perdeu a paciência, desistiu do Zelensky e vai mudar a residência fiscal aos 60 anos. Não há outra explicação. Quanto ao Musk, ele é asceta, vive por ideias, tecnologias e pelo futuro. Bezos, ele acabou de se mudar para a Flórida para pagar menos impostos. Também comprou uma casa incrível, mas claro, nem de perto por esse valor. Pergunta. No caso de uma operação terrestre dos Estados Unidos e de Israel no Irã, Elisevich vai defender a ideia de tirar dos Estados Unidos e de Israel o direito de participar de competições internacionais por violação da Carta Olímpica? Afinal, todos são membros do COI. Não, não vai, pois está ocorrendo o desarmamento de um país terrorista. E não é um ataque à pobre Ucrânia, sem motivo claro. Sim, infelizmente está claro o motivo. Então, uma pergunta. Você acredita que quem vencer as eleições na Ucrânia conseguirá restaurar a soberania? E de que forma? Só seria possível através de um novo Maidan? Estela pergunta. Não podemos falar assim. Então, Denis, como a guerra vai acabar? O que vai acontecer depois da guerra? Será que vai conseguir restaurar? Depende de quem for o presidente. Depende de quem for o presidente. Se vai querer ou não. Se vai conseguir ou não. Se enfrentar o Estado profundo, conseguirá. Com que tipo de Estado profundo? Com o Estado profundo ucraniano. Vou te dar um exemplo simples. Zelensky? Já falamos sobre isso. O Estado profundo são essas ONGs do Soros, que financiam a mídia, parte dos serviços secretos. Essa é a história. Um dos principais rostos deles é o Sternenko. Assim que Zelensky fala em compromisso, Sternenko surge e diz: não vamos aceitar, vamos derrubar o governo. Esse é o porta-voz do Estado profundo da Ucrânia. Sternenko é só mais agressivo. Tem outro tipo, né? O Pritula. Todos eles são porta-vozes desse Estado profundo. Aham. Quem está por trás dele não são pessoas públicas. Por que Trump acha que Biden começou a guerra na Ucrânia, se foi ele quem iniciou as primeiras entregas de armas para a Ucrânia, impôs as primeiras sanções e assim por diante? Talvez tenha sido ele quem iniciou a guerra e apoiou a Ucrânia. Quem começou a guerra foi quem de fato lançou um míssil, ou foi à guerra quem pisou em território alheio. Esse é quem começou a guerra. Biden aprovou essa guerra sem dúvida. Eliseyevich realmente trabalha para o MI6. Eu moro nos Estados Unidos. Incluiremos todos os serviços secretos. E agora é o Reino Unido. Vamos colocar aqui a CIA, o Mossad, dá para inventar muitos outros. Sabe? Como Gordon. Nessas horas sempre penso nele. O convidado está sentado. Você trabalha no FSB? Não, não trabalho. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não é verdade, ouviram? Pronto. Então, o Balashov está vivo? Oh, Deus, começou. Aliás, sim, escutem, é uma pergunta interessante. Não, a pergunta é compreensível. É interessante levantarem esse assunto, Denis. O que diria depois de um tempo? Lembra, nós também discutimos esse absurdo, quando dizem, tipo, que a pessoa fingiu a própria morte. Não, lembra? Foi aquele maluco que começou com isso, um conhecido, você sabe de quem falo. Foi ele quem começou isso. Não, olha, é horrível o que aconteceu. E muitas pessoas ainda estão de luto, e por razões compreensíveis. Então existe o túmulo do Balashov? Sabe onde fica, como está, como é? Bem, aí com vocês. Eu não quero, olha, eu não tenho contato com a família e não quero comentar essas coisas. Mesmo o que eu sei, prefiro que a família responda a essas perguntas. Entendi. Igor, por que não mudar as cédulas para duas opções? Gosta, não gosta, e escolher os candidatos pelo equilíbrio das opiniões e não pela multidão. Gosta, não gosta. Sim, as pessoas preferem desviar o foco e agir de forma inadequada do que resolver o problema. Onde está Mindit agora? Pergunta o usuário. Em Israel. Vive e prospera em Israel. Por que não? Sim, ele não será extraditado para lá porque é Israel, ao contrário de outros países, na verdade. Então quer dizer...
Então, por que no Irã é diferente? Quem atirou primeiro? De quem foi o primeiro míssil que caiu? Quem foi o primeiro a destruir algum estado terrorista? Do que vocês estão falando? Escreve Semyon. Sobre o fato de que o Irã é um estado terrorista que foi atacado com toda a razão. Bem, atiraram nele, afinal. O quê? Bem, atiraram nele, ele foi atacado. Contra o Irã, sim. Contra o Irã, Sim, sim. sim, os primeiros. Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra. Claro. E quem nega isso, claro. Continua. Então. Es- Bem, então, guerra preventiva. Preventiva. Preventiva, entendi. Operação especial. Vladislav, o Serviço de Segurança da Ucrânia organizou essas batidas nos centros de recrutamento para fazer cena ou para uma troca de pessoal? Sim, a pessoa pode mudar de ideia depois. Já discutimos que pode ser só para mostrar serviço, atacar a pessoa errada ou preparar o fechamento do centro de recrutamento mostrando que a justiça prevaleceu. Pessoal, estamos com vocês, quer dizer, com o Estado. Por que de repente pararam as conversas sobre Zaluzhny? Sim, é verdade. As conversas não pararam, mas ele sumiu do espaço público. Podem ser vários motivos. Entende? Quando ele aparecia em público, falava umas besteiras que diminuíam muito sua popularidade. Ou talvez façam como Zelensky, que quase não deu entrevistas na campanha, só uma longa para Gordon e ficou lá fazendo graça por 40 minutos numa entrevista à Ukrainska Pravda sem falar nada. Talvez disseram para Zaluzhny, olha, fica quieto, não fala nada. Se você aparecer, melhor não até as eleições. Tentaram, mas é melhor não. Esse é o cenário mais provável. Sim, amigos. Muito obrigado a todos por terem participado da nossa transmissão de hoje. Muito obrigado por se juntarem, por estarmos juntos, por de qualquer forma, apesar das opiniões diferentes, tentarmos entender a situação. E sinceramente, que opinião dá para ter aqui? Sim, realmente é como se uma orquestra fúnebre estivesse tocando sobre a Ucrânia. E essa música, sabe, está ficando cada vez mais alta e mais alta. Vamos torcer para que consigamos superar esse momento, sim, que eu consiga superar esse último buraco e de alguma forma vamos nos livrar do que é desnecessário. Mas, de qualquer forma, estamos acompanhando a situação e, claro, comentando com prazer. Inscrevam-se no Elisevich, inscrevam-se no Celeste, não se esqueçam, esperamos vocês também nos canais do Telegram. Denis, obrigado pelo tempo e pelas ideias. Obrigado. Cuidem-se, desejo a todos o bem e a luz.